Hoje eu vou trazer um pouco sobre esse processo de quantas vezes a gente é pego de surpresa com determinadas coisas na vida e a gente não se dá conta que a gente estava pedindo aquilo, né? Porque pedir não é só falar, eu quero isso, não, gente. Se a gente de alguma maneira começa a reclamar de alguma coisa, começa a, sabe, a se queixar demais, olha, tem uma frequência, uma vibração que está acontecendo aí e que vai precipitar. Então hoje, gente, eu quis trazer esse tema porque eu tenho atendido muitas pessoas que às vezes vêm contar esse desapontamento, né? Às vezes estava num trabalho que não estava gostando e reclamava, mas a pessoa, ao invés de realmente se, né, focar naquilo que ela quer e trabalhar para manifestar o que ela quer, a pessoa fica acomodada. Nesse lugar o quê, gente? Né? Eu fiz aquela live sobre codependência e dessa tendência da gente ficar no 8 ou no 80. E aí, ora a gente tá na vítima e reclamando, ora a gente pula lá pro outro lado e começa a ficar no agressor. Porque o que acontece, gente? Quem já viveu, e eu gostaria que vocês escrevessem aí, isso aqui é bem comum, algum relacionamento, tá? Não precisa ser só relacionamento afetivo. Mas que você estava naquele relacionamento de trabalho, ou mesmo numa amizade, que você não estava dando conta, você já estava por aqui com a pessoa, mas você não tem coragem de falar não, de se posicionar e espera, gente, né? Que literalmente dê um pi, né? Uma coisa errada, aí ou é uma traição, ou a pessoa de repente faz. E por que acontece isso? Alguém já viveu isso? Aí ou você tá num trabalho que você não tá gostando e aí é mandado embora, porque você reclamou, depois que leva o pé na bunda, fica lá a vítima. Ai, fui despedido, o que aconteceu? Ou mesmo relacionamentos que já estão totalmente esgotados, né? Se a gente não tiver essa clareza de que a gente cria, a gente ainda fica se achando, né? Ai, a vítima. Não é assim, gente? Né? Há pouco tempo mesmo aconteceu eu desfiz uma sociedade, né, de um trabalho, e foi isso. Eu já não estava satisfeita há muito tempo, mas não tinha coragem de chegar e falar, olha, assim não tá bom. E o que acontece, gente? Lembra que a gente falou numa das lives aí, também há pouco tempo atrás, que a gente precisa atualizar as nossas escolhas, não é? Mas para isso, gente, a gente precisa ficar nessa presença e ter coragem. A gente não se coloca na nossa vida muitas vezes nesse lugar de escolha, de que eu posso decidir. Gente, vocês já observaram o quanto que às vezes a gente vai deixando, muitas vezes, a relação deteriorar? Isso, gente, às vezes de amizade, porque você não tem a coragem de falar assim, olha, já deu, já acabou, aqui já, a gente já não tá comungando mais, e a gente não faz isso porque a gente quer ficar nesse lugar assim, não, deixa, gente, é muito sério isso. O outro vai, aí vou deixar, vou dando corda, né? E aí a pessoa vai e cria uma coisa e você sai de bonzinho. Não é assim, gente? No final, a gente quer sair de santinho, porque tudo, gente, é frequência, né? Então, de alguma forma, é bem importante a gente começar a se lembrar. E aí, gente, eu trouxe algumas coisas aqui pra gente. Então é isso, né? Às vezes as demissões. Quantas vezes, né? Quando alguma coisa negativa acontece, lembra do pedir e recebereis, né? É bem importante a gente ter essa clareza que o universo, ele sempre diz sim. E é muitas vezes coisas que também a gente tá vibrando na nossa vida sem consciência. E aí, gente, uma coisa que é importante é a gente lembrar que nós, verdadeiramente, gente, você acredite ou não, tem uma frase que eu acho muito interessante, que o Henry Ford traz, que ele fala, você está sempre certo. Se você pensa que pode, você pode. Se você pensa que não pode, você não pode. E aí, então, o que é importante a gente lembrar? Essa energia, gente, que a gente chama de Deus, que pra mim é maravilhoso, eu tenho a maior liberdade de chamar de Deus, né? Algumas pessoas têm dificuldade, hoje a gente tá num tempo, né, que o agnosticismo tá muito comum.
Então, a gente pode pensar nisso como uma energia, né? Dentro do positivismo, é chamado de energia amorfa. O que é isso? É a energia que cria tudo. Inclusive hoje, gente, nós vamos fazer uma meditação no final maravilhosa, que é uma meditação inspirada na vivência com os mestres ascensionados. Eu tenho estudado muito, né, o livro de ouro de Saint-Germain, e aí eu vou fazer uma meditação que ele fala que a gente deve fazer essa meditação todos os dias. E o que é importante entender? Que muitas vezes, o que vocês já repararam? Que quase sempre, por causa desse nosso medo ou dessa nossa displicência de olhar para esses ciclos vida, morte, vida, né? Vocês já viram isso? Vida, morte, vida, porque tudo aqui nesse plano material tem começo, meio e fim. Só que nós temos muito medo da morte, não é? Então também nós temos muito medo da vida. A verdade é que os relacionamentos são espelhos, né, gente? E o que acontece? Se a gente não mudar dentro, a gente fica só mudando de endereço, né? Mas fica repetindo, às vezes, as mesmas questões. Então, o que é o ponto que é importante aqui? É que Deus, né, essa energia, ele vai agir através de nós, gente. Por isso que é muito importante que você resolva tomar, né, o que eles chamam de cetro do poder na sua mão. Eu sou dona da minha vida. E o que geralmente a gente faz? Fica tomando conta da vida do outro, fica dando pitaco na vida do outro, dos filhos, do marido, de todo mundo. E a gente não olha. Quais são minhas necessidades? Vocês já pararam, gente? Outro dia eu estava fazendo um exercício e eu falei, gente, né? Porque me veio essa pergunta. Eu tenho atendido as minhas necessidades? Eu tenho cuidado das minhas necessidades, gente, porque é muito importante, né? É a gente que deve olhar realmente o que é que eu preciso, o que eu gosto de fazer, o que me realiza. Vocês já tiveram, gente, esse bate-papo com você? Você para realmente ter esses encontros com você, que você pega um caderno e escreve, o que me realizaria, o que seria o meu dia perfeito. Eu adoro, gente, essa dinâmica do o meu dia perfeito. Vou mandar para vocês de para casa. Como que seria o meu dia perfeito? Porque ali, gente, escreve sem pensar muito, assim. Seja lá o que for. O meu dia perfeito, eu acordo com o canto dos passarinhos, no meio da natureza. Aí você vai ver, preciso de estar mais junto com a natureza. E aí o meu companheiro traz o café na cama, sabe? E aí você, então, começa a discorrer, aí depois eu vou para uma cachoeira, e aí eu encontro com os amigos, e vai descrevendo um dia inteirinho como que seria o dia perfeito para você. Quando você escreve o que seria o seu dia perfeito, você vai aprender a se conhecer um pouquinho mais. Porque aqui, gente, também, né, que a gente estava falando isso, cuidado com o que você pede, porque você pode receber, são essas formas de pedido totalmente inconsciente. Porque a gente esquece que a gente é um pedacinho de Deus e que essa energia divina, ela precisa passar pelo nosso canal para ela ser criada. E por isso que está acontecendo o quê, gente? Tanta confusão no mundo, porque nós estamos totalmente no nosso ego, né? E o que seria isso? Que bom, essa live é top mesmo. Aqui é um satsang, que é esse lugar para a gente se lembrar quem a gente é e se nutrir. Então, quando a gente esquece quem a gente é, o que seria isso, gente? Esquecer que a gente é divino, que a gente está vivendo essa lila divina, que é esse jogo divino, e que tudo que está acontecendo está espelhando para a gente olhar. Uau, mas é isso que eu quero? Gente, é muito importante a gente lembrar que a gente vive muitas coisas negativas que acontecem na nossa vida. Sabe para que elas servem? Para você saber o que você não quer e a partir do que você não quer, você direcionar para o que você quer. Porque está na hora da gente lembrar que tudo que a gente foca aumenta. Então, gente, expande na sua vida mais momentos para você fazer isso. Como seria o meu dia perfeito? Escreve, uau, né? Eu quero isso. E também começar a ficar na presença. Eu tô lendo um livro, gente, que eu tô amando. Eu, inclusive, mandei para várias pessoas queridas, amadas. Eu vou colocar ele no feed, que se chama Inteligência Positiva. Então, tire mais tempo para verdadeiramente ter esse encontro com você. Porque muitas vezes, quando a gente é despedido, ou dentro de um relacionamento aquilo acontece uma confusão, pode olhar, gente, olha para trás. Você já vinha reclamando disso há muito tempo
e não se dava conta, mas não tinha coragem de falar, olha, eu não quero mais, eu tô querendo algo melhor, eu agora já tô precisando de mais coisas. Então, é muito importante que você possa olhar realmente para as suas necessidades. E aí, quando eu falo de pedir, gente, porque o que é isso? O nosso campo, ele tá emanando ondas para o universo e assim, tudo que você pede, tudo que você emana é o que volta. Então, quando você tá emanando para o universo, descontentamento, sabe, ressentimento e que você tá só reclamando, pode saber que é mais disso que vai vir e que não é o que você tá precisando. Porque se você tá insatisfeito, é muito importante para, gente. Para, ao invés de ficar reclamando, ok, sabe? Eu tenho umas amigas que a gente brinca e fala assim, aqui, você me dá 5 minutos pra eu ficar na vítima? Então, gente, mas não passa de 5 minutos, tá? Então, fica ali, coloca pra fora, né? Blá, 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 blá. E aí, opa, peraí, mas e agora? O que eu agora como adulta? Porque na live lá, gente, da codependência, oi, meu caminho, volta lá, se vocês puderem, que vocês vão ver que a gente tem esses 3 campos da criança, do campo do pai e do adulto. E o adulto é aquele que não tem problema, o adulto tem desafio. Então é importante que a gente olhe para os desafios e que a gente possa, a partir dali, crescer, criar realmente algo mais evolutivo para nós. Então, gente, o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, né? Porque eu trago isso muito nos meus cursos. Não sei se vocês se lembram, porque o tempo inteiro o nosso pensamento cria. E aqui não é pra gente ficar nessa coisa assim, ai, tenso. Não, é pra observar. Observa qual é a sua fala. Porque a sua fala revela o seu interior, as suas crenças, aquilo que você acredita. E aquilo que você acredita é o que você tá materializando no seu mundo. Lembra, gente, que é como no cinema. O cinema tem um projetor ali atrás que está projetando aquele filme. Então não adianta você tentar resolver, né, a coisa do lado de fora. Então Daniele está dizendo, precisei mudar para o meu casamento melhorar. Exatamente. Então aqui, gente, a gente precisa entender que eu tenho o poder da minha vida. Ao invés da gente ficar se sentindo vítima, toma esse lugar. Eu sou o poder na minha vida. E começa a observar. Se você tá no emprego que você não tá satisfeito, que ainda não tá, ok, como que eu posso fazer o melhor aqui e já começar a planejar? Planta o que você quer, gente. E tem gratidão pelo que você tá vivendo. Porque muitas pessoas acham que é reclamando. Gente, é impressionante como, vocês não imaginam, quantas pessoas que às vezes eu vou fazer leituras, né? Com o Teta a gente faz uma leitura intuitiva e que muitas vezes a pessoa está viciada na reclamação. A gente percebe que o seguinte, ela não muda porque ela não consegue viver sem reclamar. Vocês já pensaram o que é isso, gente? Como que é uma coisa muito impressionante, porque o que a gente tem que entender? E é sem julgar, mas é importante você observar isso, né? Se você fica nessa frequência, é mais disso que você tem. As nossas sinapses, gente, nós temos neurotransmissores. Então, por exemplo, se eu tenho uma sinapse para receber amor, eu posso receber amor. Mas se o tempo inteiro eu só tenho sinapse de rejeição, ai, ninguém me ama, eu realmente não consigo, ai, sabe, eu não me sinto integrada, e fica nessa vítima, e às vezes tem um mínimo de atenção negativa, né? Mas fica o tempo inteiro nesse lugar. Gente, o amor chega e a pessoa não recebe. Gente, é uma coisa impressionante. Sabe como que essa coisa, quando a gente vai observando as pessoas, essas dinâmicas. Então, a gente precisa ir enxugando, tirando o oxigênio desses sentimentos que a gente não quer mais. Vocês lembram que tinha muito, né, já um tempo bem antigo, o Ronivon cantava uma música, e é por isso que eu tô dizendo. E ali, gente, olha, parecia que era uma coisa mecânica, só pra vocês verem o que é o poder do ser humano. O Ronivon emplacou numa época com uma música que chamava Tranquei a Vida. Eu acho que chamava Tranquei a Vida. E nessa música, gente, ele repetia uma frase assim: tranquei a vida nesse apartamento. E não sei o que, e a malvada juventude também. E aí ele ficou reclamando, ele ficou cantando essa música, gente, nas paradas de sucesso.
Gente, vocês sabem que ele teve, parece que um acidente, e ele foi pra cadeira de rodas. Ele cantava, porque música, gente, eu falo que música faz downloads em nós, né? O que é download? Dentro do Theta Healing, pra quem não sabe, gente, a gente pode trazer sentimentos puros dessa fonte criadora e imprimir em cada célula do nosso corpo para a gente mudar a nossa perspectiva. E quando a gente traz esses downloads para o nosso sistema, a gente cria novas possibilidades. Então, as músicas, gente, então é muito importante ter cuidado realmente com as músicas que vocês estão escutando, porque muitas vezes, vocês já repararam, gente, principalmente as músicas sertanejas são só de quê? Exatamente, ó. De gente sendo traída, traindo e fica reclamando e aquele amor, e depois não sabe, né, gente? Os relacionamentos, tudo maluco, tapas e beijos, aquela coisa toda. Então, o que é importante lembrar? Fica na presença, porque muitas vezes a gente acaba exatamente só de sofrência. E aí, gente, a gente acaba mantendo relações tóxicas, né? Porque a gente não tem a coragem de falar, gente, mas isso daqui já não tá mais, né? Não tá bom pra mim. E aí, como que eu posso ou atualizar? Porque aqui, gente, uma coisa que eu quero trazer pra vocês e que esse livro da inteligência positiva fala muito é que, né, existem 3 formas da gente lidar com os conflitos. Gente, a vida vai trazer conflito, a vida vai trazer desafio, porque a gente tá vivo e a gente tá sempre em expansão. E nós estamos, né, num planeta que é dual. A gente tem o positivo e o negativo. Então, é desse choque que há, né? É sempre quando junto o positivo e o negativo que dá uma criação, que algo é criado, que algo novo aparece. Então, o que é importante a gente saber? Quais são as 3 formas, né, de lidar com o conflito, e 2, gente, não adiantam nada. É o seguinte, tem pessoas que acham que fingir que o problema não existe vai resolver. Ah, não, tô aqui nessa empresa, mas fazer o quê, né? Vou empurrando com a barriga, né? O que acontece, gente? Aquela pessoa estagna. Ela fica ali sem realmente utilizar o potencial que ela tem, né, para ir adiante. Então, é muito importante lembrar que simplesmente pôr pano quente, ficar nesse lugar que não é comigo. Gente, tem gente que fala assim, ai, não, eu dou tudo, gente, pelo amor de Deus, não, vamos ficar quieto, deixa pra lá. Gente, isso vai apodrecendo as relações, porque sabe o que vai acontecendo? Você vai jogando lá pra sombra. Gente, e a sombra, ela vai dar um jeito de sair, porque a sombra somos nós também, nós somos tudo. E tudo que tá acontecendo, de alguma forma, os estímulos que acontecem na vida, eles vêm pra gente escolher. Vocês lembram, gente, que eu sempre falo que a gente, diante dos desafios da vida, a gente só tem 2 escolhas. E qual é, gente? Né, que de alguma maneira eu sempre repito aí, os meus alunos sempre sabem. Ou a gente se cura, ou a gente reforça o trauma. E o que é quando eu falo curar, gente? A gente pode limpar essas crenças negativas, porque de alguma forma, se alguma coisa se precipitou na minha vida, seja lá o que for, ela tá falando de um desejo interno latente, lá dentro de mim, que veio à tona. Então é bem importante lembrar disso. E aí nós vamos falar agora desse encarar, né? Porque tem uma que falou assim, sim, eu gosto de encarar. Maravilhoso. Mas vamos olhar uma coisa? Se a gente enfrenta o conflito a partir da nossa mente sabotadora, o que seria, gente? Do crítico. Então, ó, aí eu quero ter razão, olha, porque você, porque aquilo, gente, dá quase na mesma. É o 880. Vocês vão entender bem. Mais uma vez eu reforço, volta lá, se vocês puderem, assistam esse satsang da codependência. No 8 ou no 80, a gente tá na criança, gente. Nós estamos nessa parte imatura do nosso ser. Vocês estão entendendo? E se a gente tem essa criança ferida de uma maneira muito forte, sabe? Não é bom. Você vai, de alguma maneira, entrar querendo o tempo inteiro ter razão, e aí, gente, vai ficar, sabe o quê? Só bate-boca. E bate-boca também não é saudável, vai desgastando a relação, vai criando ressentimento, vocês estão entendendo, gente? Então, nem o 8, que é fingir que o problema não existe, não é isso. E também é olhar se você está enfrentando o desafio, nesse lugar assim, vai com o peito e tudo, agora eu vou resolver, porque eu vou mostrar para a pessoa. Gente, baixa barreiras, de verdade. E aí, como
como que eu posso olhar para o conflito que seja uma maneira positiva? Gente, vamos lembrar, em primeiro lugar, tá? A vida é movimento. Vocês lembram, né, que quando a gente tá vivo, tá assim, ó, a gente tem altos e baixos. No momento, gente, que o seu eletro dá assim, ó, morreu. Vocês estão entendendo? Mas aqui, gente, eu não tô fazendo apologia da gente ficar criando estresse. Não. É de naturalidade e a gente desenvolver uma mente mais positiva. Da gente verdadeiramente olhar para tudo que acontece e perguntar como que eu posso utilizar esse conflito para aprofundar o meu relacionamento. Tem uma pergunta, gente, que você pode fazer nesse momento, fala assim, o que eu posso fazer aqui para daqui, por exemplo, 2 meses, lembrar com muita alegria desse momento que aconteceu, seja uma sua demissão. Gente, eu tenho várias coisas que aconteceram assim, né, que eu também queria muito emprego e não consegui, né, eu já contei. Se vocês quiserem saber um pouquinho da minha história, gente, lá no YouTube tem lá a minha história, e aí vocês vão saber, inclusive, como foi que, de alguma maneira, eu acabei entrando nessa linha terapêutica. E aí, a gente vai ver que é uma bênção, o que parece uma maldição no momento, mais tarde você vê como uma bênção. Para lidar com um conflito, né? O conflito, gente, quase sempre está envolvido terceiros, outras pessoas. E aí a gente vai precisar de uma boa dose. A Renata, demissão é bom demais. Uma boa dose, gente, de empatia. E aqui, gente, mais uma vez, o exercício é sempre, em primeiro lugar, com a gente, tá? É bem importante vocês começarem a lembrar que eu acho muito, muito bonita aquela frase que fala assim, amar a si mesmo é o começo de um romance para a vida inteira. Sabe, gente, se vocês puderem sair hoje com essa frase, amar a si mesmo é o começo de um romance para a vida inteira. E esse amar, gente, é de uma forma incondicional, né? É importante que a gente possa começar a realmente, em primeiro lugar, saber, né? Lembrar, eu sou uma centelha divina. E o que isso quer dizer, gente? Tudo que foi criado, tudo que é criado e foi criado a partir dessa luz maior, a partir dessa energia que permeia tudo, gente, tudo, cada pedacinho, cada átomo do nosso ser é essa luz. E o que acontece, né, que a gente é encapsulado quando a gente nasce aqui, né, nesse planeta que a gente brinca que é a Matrix, a gente se esquece, a gente fica fechado dentro dessa couraça e a gente vê assim, tá vendo, gente, os buraquinhos aqui entre os dedos? É mais ou menos isso. As pessoas veem pouco a nossa luz, a gente vê pouco a luz do outro, né? E todo o trabalho que a gente tem que ir fazendo é isso, olha. É começar a desabrochar, gente, como as flores, né? Eu lembro que teve uma época que eu fazia ikebana e foi uma coisa muito linda. A ikebana, para quem não sabe, é arranjo floral, só que é algo terapêutico. Então, quando você vai fazer um arranjo, você conversa com as flores e a gente fazia tipo uma oração antes. A única coisa que eu lembro da oração é que fala assim: aqueles que têm o desejo ardente de se igualar à beleza das flores possuem corações que a elas se assemelham. E aí, gente, a gente fazia ikebanas, que são arranjos, como remédios, né? Então, a gente entrega para as pessoas como remédios. E tem várias histórias que contam que a pessoa recebe aquela planta, aquela flor, né? E ela, sabe, sai da depressão. Tem vários casos. Eu sempre falo daquele exercício do espelho. Começa olhando para você no espelho, né? E falando, o que eu posso fazer para te deixar um pouco mais feliz? Eu quero te amar, deixa a vida te amar. A vida te ama, né? A vida te ama. Deixa a vida te amar. Eu gosto sempre de contar, quem tá chegando aí a primeira vez, que eu lembro que esse é um exercício da Louise Hay, maravilhosa. E quando eu fiz a primeira vez, né, ela falava pra gente olhar no espelho e olhar bem dentro dos nossos olhos e dizer, a vida te ama. A vida te ama. E eu lembro, gente, que quando eu fiz isso, eu vi tanto medo nos meus olhos, porque o medo é da nossa criança, que é onde eu falo bastante dessa energia da criança, que é o nosso emocional, que é aquela criança que ficou com essa sensação de rejeição, muitas vezes, né? E aí, eu lembro que eu comecei de verdade a chorar. E aí eu comecei a repetir, que ela fala pra você falar depois,
Deixa a vida te amar. Porque quase que o tempo todo a gente precisa baixar realmente as barreiras e decretar aquilo que a gente quer. E aí, gente, uma coisa que eu queria lembrar pra vocês, que também tem um videozinho que eu falo, que é isso, é cuidar daquilo que você tá pedindo. Porque se você tá pedindo, reclamando, lembra que é mais disso que vai chegar. É importante que você grave isso. Então, toda vez que você começar a querer reclamar, opa, o que eu posso fazer? Porque é lembrar, gente, eu tô no emprego, não tô satisfeita, eu quero um emprego melhor. O que isso requer? Pergunta pro universo. O que é requerido de mim? O que eu preciso fazer, ser ou ter para alcançar? Geralmente, gente, aquilo que a gente tá querendo, que a gente ainda não tem, tá acima de nós. Então, a gente vai ter que trabalhar. Seja, então eu vou fazer um inglês, eu vou me desenvolver, eu vou pregar a bunda na cadeira e estudar mais para aquele concurso. Porque o que eu percebo, gente, é muito louco. Que as pessoas que mais reclamam são as pessoas que menos fazem. Sabe? A carapuça serviu aí, gente, para alguém? Porque é bem assim que eu percebo. Quem mais reclama é quem menos faz para mudar, para fazer a mudança acontecer. Fica reclamando do outro, porque isso não resolve, aquilo não resolve, que a pessoa, que o outro papagaio. Então, assim, é muito importante lembrar, eu sou o poder na minha vida. E lembrar, gente, né, que eu falo no videozinho, que o universo sempre responde sim. E aí, gente, como é que é isso? O universo, por exemplo, se você pede e você tá pronto para receber aquilo lá, às vezes é na hora. Outras vezes é sim, mas não na hora que você quer. Porque existe o que a física quântica chama de causalidade descendente, que é o quê? Muitas vezes o meu pedido não tá de acordo com esse bem maior. Então, é isso. Você vai pedir uma coisa que já é do outro, alguma coisa que realmente não vai te fazer bem, muitas vezes não vai acontecer, não naquela hora. Então, é bem importante lembrar disso. E o terceiro sim do universo é sim, mas não do jeito que você pensa. Então, muitas vezes, gente, a coisa não acontece ali naquele momento e nem do jeito que você quer. Às vezes acontece melhor do que você espera. Então, foca, não desiste, gente. Aquele que perseverar até o fim é o que será salvo. Tá bom? Então, é bem importante lembrar isso, né? Também, se você tá numa relação que você não tá gostando, toma as providências, senta, conversa, né? Pra gente ser 100% feliz, a gente tem que dar conta de sustentar 100% o desconforto. E o que é o desconforto? Muitas vezes é a mudança. Vocês lembram, gente? Eu falo assim, olha, junta os dedos aqui pra vocês verem. Junta e vê o dedão, qual o dedão que tá em cima do outro. Então, agora nós vamos trocar. Troca, põe o outro dedo, gente. E sente pra você ver como é que é esquisito. Como é que sua mão fica doida querendo voltar pro mesmo lugar. Sabe? Então, vocês estão percebendo? Então, aqui, gente, quando eu falo do conflito, não foge do conflito. Mas também não entra que nem louco em cima do conflito, porque quando você vai a partir dos sabotadores, o sabotador dentro de nós, ele não quer solucionar, gente. Ele quer mais encrenca. Então, é bem importante que vocês comecem a pensar, peraí, opa, isso que eu tô falando, ou isso que eu tô, de alguma maneira, trazendo pra fora, é construtivo? Gente, durante muito tempo na minha vida, eu passei falando muitas coisas, às vezes agressivas, sabe? E ainda achando que é aquilo, porque o ego fica todo empinado, né, gente? Uma das formas, às vezes, do ego se sentir num falso empoderamento é essa raiva. A gente se empodera aqui na raiva e vai. Só que isso é pura, gente, couraça. Couraça. O que vai começando a realmente fazer com que a gente encontre felicidade é a abertura de coração. E é exatamente, a gente não pode ser radical nas mudanças. A gente precisa ir trabalhando essa escuta, né? Inclusive da gente mesmo, né? Uau, por que eu tô aqui com tanta vontade de partir para cima do outro? O que tá acontecendo? Então, gente, a gente vai precisar, muitas vezes, baixar barreiras. E aí, sabe, tem uns exercícios que são muito simples. Se você começar a se ver, já, sabe, esfrega o dedo na hora assim, volta para a presença. Volta para a sua presença. Então, gente, né, aqui a intenção hoje é essa, é que a gente possa de verdade lembrar, né, que para a gente manifestar aquilo que a gente quer, a gente precisa, como que a gente pode se alinhar?
A primeira coisa é essa, saiba o que você quer. Então lembra, faz lá o dia perfeito. Como seria o meu dia perfeito? Eu vou lembrar essa semana de colocar tanto o livro quanto esse, como seria o meu dia perfeito, que você escreve num papel, como que seria, né, desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir, o que seria o dia perfeito para você. Porque ali você vai se conhecer, você vai saber mais o que você quer. Saber o que você quer é muito importante, gente. Eu brinco, né? Que não pode ficar naquela música que nem o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, né? Porque deixar a vida levar vai ficar complicado, né? Porque às vezes, pensa, se a gente for como tá aí, né? Na pandemia, a gente tá lascado. Então, é importante saber para onde eu quero ir. Não importa, né? Sempre vão ter crises e como que eu posso dessa crise tirar um crescimento. Então aproveita tudo para que isso seja uma oportunidade para você se alinhar. Então se alinha, né, para manifestar o que você quer. Saiba o que você quer. Também isso se alinha com o que você quer. Isso que eu quero, gente. Vai trazer dano para alguma outra pessoa? Se não, é direito, tá? Lembra que a frase de Jesus foi: eu vim para que tenham vida plena, né? Então, a gente está aqui para viver plenamente. Então, não negue para você aquilo que realmente pode te fazer feliz. Busque sem culpa, sem medo. E também, gente, muitas vezes atrapalha a gente essas lealdades negativas, né? Com a família. Então, a gente às vezes tem culpa. Se a família nunca prosperou e você começa a prosperar, você pode sentir, né, culpa de prosperar. E depois, gente, trabalha limpando as suas crenças, né? Atualiza as suas frequências. Isso é muito importante. Então, é importante entender, gente, que quanto mais rápido você compreender que a manifestação, ela começa a acontecer dentro de nós, né? E aí a gente tem vários livros, vários filmes que reforçam isso, né? Então, O Segredo fala muito daquele processo de visualização. E aí, para vocês, tem vários alunos aqui, quero agradecer, muitos alunos do Theta Healing me acompanhando. E para quem ainda não fez o Theta Healing, aí vai ter mais um curso no dia 25 de setembro. Ficam muito convidados aí, sejam, né, todos convidados. E no Theta, a gente aprende a cancelar e substituir crenças. Por quê? Se a gente não tiver receptores para determinado sentimento, a gente não consegue manifestar. Então, para a gente manifestar prosperidade, por exemplo, na nossa vida, a gente tem que experimentar esse sentimento de como é ser próspero, de que é seguro ser próspero, né? De que eu posso estar conectada à minha família mesmo sendo próspera, mesmo que a família nunca foi. Então, quando a gente vai mudando essas crenças, a gente vai mudando a nossa frequência. Então, gente, eu quero convidar vocês agora a participar dessa meditação e aqui nós vamos, nesse momento, contemplar, porque podem ter pessoas aqui que ainda estão recém-saídas, né, de alguma situação trágica, de alguma situação de uma perda de um emprego, de um relacionamento que está ferido, que está magoado. E nós vamos lembrar uma coisa que eu quero trazer para vocês também, que é algo que eu sempre exercito. Qualquer coisa que aconteça e que eu ainda não estou entendendo, eu coloco a atenção aqui, como eu comecei com vocês, nesse sol do meu coração, que é essa presença divina, e eu falo: eu entrego a ti, poderosa presença, tudo isso que está acontecendo. Vá à minha frente e abra todos os caminhos para que isso seja uma bênção para a minha vida. Então, nos momentos que a gente não sabe o que realmente fazer, a gente entrega para essa presença divina. Não entrega, não finge que a coisa não está acontecendo, não, gente. Vocês sabem o que está acontecendo, mas vocês entregam para essa presença divina, para que a partir daí a gente comece a ativar o nosso consciente direito, que é essa parte sábia, e a gente vá abaixando as barreiras, abaixando esses sabotadores em nós, para que a gente possa, né, realmente aproveitar isso que está acontecendo, para ir para o próximo passo, gente. Lembra, sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar, gente. E é importante lembrar que a gente veio aqui para esse mundo para viver plenamente. Então não aceita menos do que isso. Lembra, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então como que a gente vai aceitar menos do que realmente ter todo esse céu manifestado na terra? É verdade, gente. E pode ser simples, né? Vocês vão ver, de alguma forma,
né? Quem vai fazendo os cursos aí, vai acompanhando e vai vendo que é real, tá bom? Então, vamos fazer essa meditação? Vocês estão afim agora da gente trazer essa presença divina para se expandir um pouco mais? E aí, gente, façam de manhã e de noite, pelo menos um pouquinho, tá? Então, vocês vão ver, hoje eu vou fazer essa meditação de uma maneira bem simples e que é muito, muito poderosa. Então, toma uma posição que seja confortável para você agora e respira profundamente. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. E, em primeiro lugar, eu quero que você imagina que ao seu redor você está envolvida numa luz branca muito luminosa, numa radiação de luz branca muito potente, como se estivesse envolvendo você e se expandindo ao seu redor, como se você estivesse dentro de um casulo de luz branca. E dá esse tempo para, quando você inspira, como se você estivesse inspirando essa luz para dentro das suas células. E quando você expira, você expande essa luz mais e mais. E agora, eu quero que você tenha consciência dessa luz se expandindo até o infinito. Vai inspirando e expirando, expandindo. E quando você vai expandindo, você vai deixando que as suas células, que o seu corpo, que a sua mente, que o seu coração saibam que tudo que existe, existe a partir dessa luz. E que, portanto, qualquer mesmo energia discordante criada pelo nosso ego, que se esqueceu de quem é de verdade, pode ser imediatamente dissolvidas nessa luz branca que está ao seu redor. Então você vai enviando essa luz e deixando que ela vá, lembrando que o ego é esse esquecimento de quem nós somos realmente, essas centelhas divinas. E o ego fica se identificando aí com as histórias, né, com esses pensamentos que a gente vai contando para a gente mesmo e nos distanciando da nossa essência pura e divina, da simplicidade, da pureza do ser. Então agora você vai centrar no seu coração, visualizando um sol dourado no seu coração e reconhecendo: eu agora aceito a plenitude da poderosa presença eu sou no meu coração, o Cristo puro. Concentra no coração e sente o brilho desta luz se expandindo. Esse sol dourado que se expande, conectando essa luz do ser com essa luz branca também ao seu redor. Vai inspirando, intensificando essa luz dourada em cada célula, sentindo essa luz dourada pulsando, vibrante em cada célula do seu corpo e se conectando a essa luz branca que te envolve. Vai intensificando mais e mais essa luz dourada. E permitindo agora colocar todas as situações que você quer iluminar no centro dessa luz, para que essa luz possa vivificar o que é divino, o que é sagrado, o que é benéfico, o que é evolutivo e consumir
tudo que é bloqueio, que é impedimento, àquilo que você quer manifestar. Você pode também expandir essa luz até as pessoas que você quer abençoar nesse momento, lembrando que eis que Deus criou tudo e tudo era bom. Então qualquer coisa que não está boa nesse momento é criação humana. E você pode irradiar essa luz, mesmo à distância, lembrando que a sua luz pode alcançar tudo. E essa luz, agora, é a presença divina, o Cristo puro, a partir do nosso coração. Permita-se respirar e se entregar, lembrando que a entrega é sempre essa presença divina, essa poderosa, vitoriosa presença divina, eu sou, no nosso coração. Lembrando que sempre quando você fala, eu sou, eu posso, eu dou conta, você coloca essa energia divina para trabalhar para você. Então, deixando essa energia se expandindo, se sentindo totalmente reconectado a essa luz que eu sou, que cada um de nós é. Decreta: eu sou filha, filho da luz. Eu amo a luz. Eu vivo na luz. Eu sou protegida, protegido, iluminada, iluminado, suprido, suprida, sustentado ou sustentada pela luz. E eu abençoo a luz. Que essa energia vá completando todos os processos, vá alcançando tudo o que precisa ser alcançado no seu inconsciente, no seu consciente. E aí lentamente vai voltando a atenção e lembrando, gente, de cada dia, né? Realmente observar o que você está vibrando, né? Você está vibrando alegria, está vibrando gratidão, e trabalhar para realmente chegar aonde você quer. E quanto mais você observar, sabe, as coisas, fica na presença. Porque quando a gente está de verdade com esse sentimento de alegria, né, o que traz realmente a felicidade para nós, não necessariamente são as coisas externas, né? É essa alegria que está vindo de dentro mesmo.